pequena vila do interior, havia uma jovem noiva chamada Esther. Seu noivo Elias viajou para a cidade grande para trabalhar, juntar dinheiro e preparar um lugar onde os dois viveriam juntos após o casamento. Antes de partir, ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu voltarei logo. Esteja pronta." Os dias passaram, depois semanas, depois meses e então anos. Ele não vem mais. Os familiares, as amigas começaram a rir dela, dizendo: "Foi só uma promessa romântica, esqueça. Você está perdendo sua juventude, Esther. O que é que você está esperando?" Mas ela permanecia firme. Seu vestido de noiva permanecia pronto. Ela repartia para si mesma. E ela repetia: "Ele disse que viria e eu creio. Eu vou esperar." Certa manhã cedinho, enquanto a vila estava acordando e algumas mulheres varrendo o terreiro de casa, falavam com as outras, olharam aquele homem ali se aproximando. Será que é Elias? Parece com ele. E aquele cochicho, e ele se aproximava da casa de Esther, e ele pergunta: "Esther ainda mora nessa casa?" Esther saltou da cama ao ouvir, vestiu-se e correu ao portão. Ali estava Elias, fiel à promessa. "Eu disse que eu viria sem demora, e eu estive à espera", respondeu ela com um sorriso cheio de lágrimas. Irmãos, essa pequena história aqui, ilustrativa, ecoa ainda o clamor final da Bíblia, lá de Apocalipse, capítulo 22. Os últimos 2 versículos da Bíblia, a gente ouve, a gente já leu e vamos ler hoje à noite a palavra de Deus, essa promessa de Jesus que eu virei sem demora. Eu estou voltando. Mas vamos orar, pedir a direção de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, quero agradecer, ó Deus, pelos cânticos aqui, participar com meus irmãos, louvando ao Senhor nesse período de louvor a Ti, que nos encoraja, que também nos mostra a fidelidade do Senhor, a soberania, mostrando que o Senhor, nosso Deus, é soberano. Devemos permanecer corajosos. Milhões ainda estão em trevas. Ó Deus amado, nós queremos agora debruçar diante da Sua palavra e pedir que o poder dela e o poder do Teu Santo Espírito fale aos nossos corações hoje à noite. Faça a transformação necessária na vida de cada um. Nós oramos, ó Deus, pedindo também pelas igrejas espalhadas no nosso estado do Ceará, lá em Alagoas, Sergipe, que nesse momento também estão Te cultuando. Pedimos por elas, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ok, Apocalipse 22 é o texto que vamos meditar nessa noite, certo? E vamos ver o que Deus nos fala, né? Só para clarear aqui um pano de fundo, no capítulo 21 de Apocalipse, nós temos aqui a descrição gloriosa da eternidade ou estado eterno
que revela o triunfo final do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 21 mostra isso, né? Agora, essa descrição do novo universo, novo céu, nova terra, da eternidade aqui, recriado por Deus, recapitula e retoma aquela primeira criação, aquela nova criação, lá no início de Gênesis capítulo 1, que foi perdido pelo pecado do homem. Então Deus ele retoma ali, ele faz novos céus e nova terra e nos prepara para isso. Capítulo 21, capítulo 22 agora. É interessante notar que João agora nos estimula a uma submissão e adoração a Cristo, né? E um lembrete da sua volta iminente. Ele fala aqui sobre temas de adoração, submissão, que ocorre mais uma vez nessa seção desse livro aqui. E isso vem com repetidos convites. E são convites evangelísticos ainda, mostrando ainda que Deus, olha, Ele está lhe chamando. Está lhe chamando para se juntar ao seu povo, se juntar à sua igreja para essa adoração. Por exemplo, o versículo 17, capítulo 22, 17. Nós vamos fazer a leitura desse versículo 22, 22, verso 17. Agora eu quero fazer assim, com um coral, certo? Então, toda vez que você vai ver aqui o verbo vir, toda a igreja vai ler, tá bom? Vem. Eu leio, e você, quando tem o verbo vir, aqui toda a igreja junta. Por exemplo, o verso 17 diz que o Espírito e a noiva dizem... Eita, que negócio é esse? Fraco, né? Vamos lá de novo. Foi só um ensaio. O Espírito e a noiva dizem... Todo aquele que ouvir, diga... Quem tem sede... E quem quiser beba de graça da água da vida. Que convite maravilhoso. Logo no início, né, da mensagem aqui, que estamos vendo no final de Apocalipse. Né, ele termina com esse convite. Então, é interessante como esses convites aqui se tornam urgentes, não só lá, mas hoje, ainda em nossos dias. Convite para você vir, participar, fazer parte da igreja. Então, quero focalizar hoje à noite apenas em 2 versículos, que é o versículo 20 e o versículo 21, os 2 últimos versículos da Bíblia. Certo? Nós sabemos de cor o primeiro versículo da Bíblia. Nós não sabemos de cor? No princípio. Você sabe de cor o último versículo da Bíblia? Ninguém sabe, né? Só lendo, né? Só lendo. Mas é interessante, né? Vamos focalizar nos 2 últimos. Tá bom? Que diz assim a palavra de Deus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. O que temos aqui, pastor, nesse texto? Né? O que temos aqui? Essa é a grande ideia. A esperança da volta iminente de Jesus deve encher o coração dos crentes, né? Com um clamor por sua vinda e viver sob a graça até que Ele venha. Primeira coisa que vemos aqui nesse texto aqui, irmãos, é aquele que se apresenta como aquele que dá testemunho. Né? No versículo, o versículo 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas. Isso significa que é aquele que afirma que tem autoridade, aquele que afirma com autoridade a veracidade da revelação, a veracidade das escrituras sagradas. E ele diz aqui, é aquele que dá testemunho. Quem é aquele que dá testemunho? Jesus.
Então diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, falando da pessoa de Jesus Cristo, é Ele mesmo, Jesus. Capítulo 1, verso 5 de Apocalipse, vai falar também a mesma coisa, olha, vai apresentar Jesus como essa fiel testemunha, diz assim, capítulo 1, verso 5 de Apocalipse, ele diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Significa que é aquele testemunha, ele é a testemunha fiel, o modelo perfeito, até a morte. Capítulo 3, verso 14 de Apocalipse diz, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas, diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Né? Isso significa que ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, confiável e absoluta em todo e qualquer julgamento. Como eu posso ilustrar essa testemunha fiel? Né? Você imagina um tribunal. Quem já foi no tribunal? Aqui, eu já fui. Já estive diante de um juiz e testemunhas, e eu era o réu. Eu não era testemunha, nem era juiz, nem advogado, eu era o réu. E o réu tem advogados, tem pessoas que vão lhe defender e às vezes até mentir, né? Dizer, inventar uma história para poder ganhar a causa ali e lhe defender. Só que no meu caso ali, eu disse, não, eu vou falar a verdade. E o juiz, que foi que aconteceu? E eu tinha toda a oportunidade ali, porque a vítima que me acusou não estava presente. Estava a mãe da vítima, aquela vítima, aí por que não estava presente? Estava no presídio. A vítima no presídio. Aí eu recebi conselho, disse que ele estava usando drogas, disse que ele estava no assalto. E qual foi o problema? Eu atropelei o rapaz. Atropelei, peguei de cheio, quebrou um braço, aí ele me processou. Aí diz que ele vinha drogado, estava fugindo do assalto, tu tem todos os argumentos aí para poder se defender. E cadê o rapaz? Ele está no presídio, né? Não pôde chegar na audiência. Aí eu disse, não, eu vou falar a verdade. Vai doer? Vai. Eu vou pagar? Vou. Mas resolvi falar a verdade. Senhor juiz, eu sou o culpado, eu atropelei esse rapaz, nem aqui está. Tá bom, você vai ser indenizado, né? A pessoa vai ser indenizada, você vai pagar a indenização. Tá bom. Assinei um termo lá, paguei no sufoco, por tempo, e eu pensando nisso, né? Eu falaria a verdade, custe o que custar. Jesus Cristo, ele era essa testemunha fiel e verdadeira, né? Confiável. Eu vou ser essa testemunha. É Jesus Cristo, né? Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele declara com autoridade absoluta sobre a sua vinda, o seu retorno, a sua volta. Aqui nós podemos, irmãos, confiar nisso. Nós devemos, irmãos, confiar nas palavras de Jesus. Que ele disse, eu venho sem demora. Não tem como duvidar disso, das palavras de Cristo. Ele diz aqui no verso 20, né, a segunda coisa que podemos ver aqui é que ele diz, certamente eu venho sem demora. O Senhor da história, irmãos, disse, olha, eu venho logo. Eu vou, mas voltarei logo. Olha, eu estou chegando. E as pessoas ali estavam aguardando a vinda
de Jesus Cristo. Essa frase aparece algumas vezes, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 37. Diz o seguinte, Hebreus 10, 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Então, a certeza da vinda mesmo diante da espera. Ele garante. Ele dá certeza absoluta. Então, em Tiago, capítulo 5, verso 8, ele diz, olha, irmãos, sede pacientes. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, requer o que de nós? Paciência. Tenha paciência, né? Firmeza da volta iminente de Jesus Cristo. Aí vem Apocalipse 3, né? Eu estou aqui, Apocalipse 3, verso 11, que diz o quê? Mais uma vez ele diz, Apocalipse 3, 11, venho sem demora. Olha aí. Venho sem demora. Capítulo 22, onde nós estamos estudando. Capítulo 22. Olha o que diz o verso 7. Eis que venho sem demora. Versículo 12. E eis que venho sem. E o versículo 20. Certamente venho sem demora. Jesus é a testemunha fiel que garante que virá, e suas palavras, irmãos, não são vazias. Não são promessas vazias, não são promessas que, como eu, né? Eu tenho, às vezes, algumas promessas vazias. Como assim, pastor? Né? Por exemplo, a minha esposa liga, quando dá a hora do almoço, está saindo, ela liga. Ela sempre pergunta, ela sabe que a gente gosta de comer na hora, tudo certinho, meio-dia. E ela pergunta, onde você está? E você está chegando? E eu digo, sim, estou chegando. Estou chegando. Aí ela sabe que, olha, que é uma coisa, está soando vazio, e ela pergunta, você está chegando aonde? Aonde? Bem, eu estou chegando em Aracaju ainda. Rapaz, está longe de casa. Né? Mas eu passo a impressão que estou chegando aonde? Em casa, estou na porta, estou chegando. Né? Ela espera que eu esteja chegando ali, mas não. Quando eu digo, olha, eu estou chegando, mas... Então ela espera mais 15, você não disse que estava chegando? Eu disse, estou chegando, né? Mas, irmãos, pense em alguém especial. Você está esperando em casa, um amigo querido, um familiar, que você não vê há anos. Ele disse que vai chegar na sua casa, passar um tempo ali, almoçar com você, passar o dia, está de férias, é um feriado, eu vou passar lá. E o que é que geralmente a gente faz? A gente se prepara, limpa a casa, já pensa em um almoço especial. Então, existe esse preparo de algo especial, limpa a casa, aguardando aquele familiar ou aquele amigo. Então, da mesma forma que a promessa, quando ele diz, venho sem demora, nos convida a algo. A nos preparar o nosso coração para receber Jesus, que é a testemunha fiel e que garante que virá. Esse, quando ele diz, eu estou chegando, ele está falando a verdade. Ele não mente, ele está chegando, certo? Ele está vindo. E quando diz que ele está chegando, quando ele diz que está chegando, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a nossa resposta? Quando ele diz, olha, eu
estou chegando. Qual deve ser a resposta da igreja? Amém. Continua. Vem, Senhor Jesus. Amém. Qual deve ser a resposta da igreja? Amém. Vem. De novo, qual deve ser a resposta da igreja? Amém. Vem, Senhor Jesus, né? Essa deve ser a nossa resposta para Ele. Vem, Senhor Jesus. Amém. É a resposta da igreja, com fé e com desejo que Ele realmente venha. Não é esperar, eita, Jesus já está voltando, espera aí, né? Um momentinho, Jesus. Não, é com fé e desejo mesmo que Ele venha, que Ele retorne, né? Ele diz, vem, Senhor Jesus. É interessante que esse verbo aqui, ele está ele é uma ordem, ele está no imperativo. Mas como é, pastor, a igreja mandando em Jesus, a igreja dando ordem em Jesus? Como é isso? Como funciona? A gente dá ordem, vem, Senhor Jesus. Mas, irmãos, não é que a igreja está querendo mandar em Jesus. É como uma criança, né? Nossos filhos, quando eu tinha filho pequeno era assim. Estava em casa, passava o dia em casa, papai trabalhando, e quando ele escuta já o mexido no portão, ele fica naquela expectativa, esperando o papai chegar, e mãe, o papai está chegando. Tá, filho, está chegando já. Ele escuta o barulho no portão, né? Aí ele, não, o papai não, é o vizinho. Aí ele liga para o pai, pai, vem logo, o senhor está demorando, vem logo. Isso significa que o filho tem autoridade sobre o pai, ele está mandando no pai? Não. É uma expectativa amorosa, desejo, saudade, quer ver o pai chegar em casa. É dessa forma. Né? Não é que é uma autoridade, né? Uma ordem autoritária, mas um clamor cheio de saudade, cheio de amor, cheio de expectativa pela chegada do papai. Né? Tá bom, filho, estou chegando, pai está chegando, já, daqui a 5 minutos estou em casa. Então, esse clamor da igreja que vem, Senhor Jesus, não é só teoria, mas é um desejo ardente de estar com Ele. Esse desejo da volta de Jesus não deve ser aplicado em certos contextos, como por exemplo, eu estou sofrendo com uma enfermidade. Rapaz, eu espero que Jesus volte logo. Não. Ou estou vendo muitas coisas ruins acontecendo, assassinatos, pecados, adultério, muita coisa acontecendo no mundo. Rapaz, eu espero que Jesus volte logo. Não é nesse sentido que deve ser o nosso desejo pela volta de Jesus. Nosso desejo pela volta de Jesus seja urgente, vem Senhor, amém, vem Senhor Jesus, é porque eu quero vê-lo. Eu quero estar com Jesus, eu quero fazer parte da glória celestial. Esse deve ser a nossa expectativa e nosso desejo, é estar com Ele. Eu amo Jesus e eu quero estar na presença dEle por isso. Não porque as coisas vão ruim, não porque não está dando certo, não. Então isso mostra outros motivos, né, que você quer que Ele volte logo, menos estar com Ele. Né? Então, a volta de Cristo deve ser esperada com expectativa diária, irmão. Expectativa diária. A oração vem, Senhor Jesus, não é a fuga da realidade presente, é uma confiança na realidade eterna. Um pastor que mês passado ele foi para a glória. Ele partiu para estar com o Senhor. O pastor John MacArthur, ele disse o seguinte, ele diz: o clamor ardente do coração
dos remidos de todas as eras é ver a face de Cristo e desfrutar da presença eterna do Cordeiro. De novo, o clamor ardente do coração dos remidos de todas as eras é ver a face de Cristo e desfrutar da presença eterna do Cordeiro. Esse deve ser a nossa verdadeira razão de dizer: amém, vem Senhor Jesus. E o último versículo aqui, irmãos, a graça, que diz assim: a graça do Senhor seja com todos os santos, amém. É um encerramento, né, de um livro maravilhoso, que é Apocalipse, que mesmo após as visões de João, que foram tão intensas, que revelaram a grande tribulação, julgamentos e estado eterno, né, a glória futura, ele mostra aqui que a graça ainda permanece, sendo presente como um dom de Deus para nós, crentes, né? A graça do Senhor ainda permanece enquanto estamos aqui nesse mundo e nós dependemos da graça dele. Pastor, o que é que isso significa para mim? O que é que eu posso levar para casa hoje à noite com essa mensagem, desses 2 últimos versículos? Eu tenho uma pergunta para você hoje à noite. Se você tivesse apenas 3 anos nesse mundo, apenas só 3 anos, o que você faria? Poxa, eu só tenho 3 anos, O que você faria? Pensa aí. O que você faria? Eu fiz uma pergunta para um grupo de jovens, essa mesma pergunta, para um grupo de jovens lá em Aracaju, e alguns disseram: puxa, eu ia reatar aquele relacionamento quebrado que eu tenho com algumas pessoas. Outro disse: rapaz, eu ia evangelizar minha família, meus familiares. Eles moram longe e eu ia fazer esse sacrifício, eu iria lá. Outros diziam: não, eu vou... Outro disse assim: eu vou fazer o bem às pessoas. Durante esses 3 anos eu vou ajudar, vou me envolver, me ajudar em fazer os bens a outras pessoas. Outros dizem: rapaz, eu ia servir a Deus com toda a minha garra. Aí eu inverti a pergunta, vou inverter para você também. Se você tivesse apenas 3 anos aqui, e o que você deixaria de fazer? É diferente, né? O que você deixaria de fazer? Uma jovem respondeu: eu deixaria de pensar mais em mim. Eu penso muito em mim, certo? Eu foco em mim. Então eu deixaria de pensar mais em mim, eu ia pensar nos outros. Eu deixaria, rapaz, esse pecado que tem me escravizado já há alguns dias, eu deixaria ele. Durante esses 3 anos eu deixaria, rapaz, essa preguiça de lado. Então, é uma pergunta: o que você faria e o que você deixaria de fazer? Por que eu coloquei 3 anos? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou um exemplo e Ele soube o que fazer em 3 anos. Em 3 anos, irmãos, Jesus Cristo, Ele fez o que nós falamos hoje pela manhã. Ele fez o quê? Preparou discípulos. Foi isso? Ele recrutou, Ele refez, e Ele agora preparou eles para reproduzir, né? Então, em 3 anos Ele fez isso. Olha,
3 anos. 3 anos ele visitou enfermos. Não só visitou enfermos, mas ele curou enfermos. As pessoas enfermas, rapaz, eu vou visitar fulano, né? Irmãos, vocês têm um pastor que cuida das almas. Hoje, antes do almoço, depois do culto aqui pela manhã, ele visitou um enfermo. Eu fui com ele. Ele disse, vamos visitar ali o enfermo. Olha, irmãos, tem pastores hoje em dia, colegas. Visita não faz parte do vocabulário dele, não. Ele já diz, ó, se você estiver esperando que eu vá visitar você, dedinho aqui, ó, você está enganado. Quiser falar comigo, vem até a mim, eu estou aqui. Colegas. E, assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, né? Ou conversando com outros irmãos que fazem parte de ministério de visitação, também, que é um ministério, irmãos, importante. Visitar os idosos, as idosas, os enfermos, né? Visitar as famílias da igreja. Jesus, ele andou durante esses 3 anos, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, orou com eles, orou sozinho, libertou pessoas das hostes malignas, alimentou multidões, multiplicando pouco pão que tinha, pouco peixe que tinha, discipulou homens, mulheres, confrontou o pecado, a hipocrisia. Ele viveu em perfeita obediência ao Pai. Durante esses 3 anos ele fez tudo isso aí. Ele se preparou para a cruz e foi até a cruz do Calvário, dar a sua vida por mim e por você. Então tudo isso foi uma preparação, foi algo que ele fez em 3 anos. Jesus, é interessante que no Evangelho de João 21, 25, diz que Jesus fez muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrito, nenhum no mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos do que Jesus fez em 3 anos. Aí eu pergunto para você, se Jesus tivesse apenas 3 anos para cumprir a missão que o Pai lhe deu, e cumpriu com fidelidade, a pergunta é, o que você está fazendo com os anos que Deus te deu? O que é que você está fazendo com os anos que Deus lhe deu até aqui? Se Jesus gastou dias discipulando pessoas, servindo com amor, falando a verdade, eu pergunto, como seria a sua agenda se Jesus vivesse com essa mesma urgência? Se você vivesse com a mesma urgência e propósito, mesma urgência de Jesus, mesmo propósito de Jesus, como seria a sua agenda? Né? Você está apenas admirando o que Jesus fez ou está disposto a segui-lo com a mesma entrega e compromisso para o reino de Deus? Eu ouvi de um jovem missionário que disse, ao partir para o campo missionário, ele disse, se eu esperar até estar 100% preparado, o povo pode morrer sem ouvir. Antes que Jesus venha, eu irei até eles. E outros, né, que nem todos vão para longe, eu ouvi que outros ficam. Sabe por quê? Porque tem muitos filhos. Outros têm netos, outros têm vizinhos, outros têm colegas que ainda não conhecem Jesus. Então esses dizem assim, antes que ele venha, eu irei ao meu filho. Antes que Jesus venha, eu irei
aos meus colegas. Antes que Jesus venha, eu irei à minha família. Antes que Jesus venha, eu irei mais próximo ali. Né? Ele não me chamou para ir mais longe. Então esse é um compromisso de cada um de nós. Antes que ele venha, eu irei. Vamos dizer todos juntos? Antes que ele venha, eu irei. Continuarei fazendo a missão de Deus. Antes que ele venha, eu irei. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos pela tua rica promessa da sua vinda, o seu retorno. E nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos na sua palavra que não mente, a sua palavra que não volta vazia, que é verdadeira e que ela transforma vidas. Ó Deus, obrigado por seu exemplo durante esses 3 anos na pessoa de Jesus Cristo. E Senhor, desperta a mim, desperta a igreja, desperta todos nós para pensar, ó Deus, nessas aplicações. O que eu farei se Deus me der mais 3 anos de vida? Ou deixarei de fazer? Senhor, nos ajuda, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja incomodando nossos corações para essa transformação que é necessária. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja aqui em Vila Paraguai. E ore por nós, nosso retorno amanhã. Tá bom? Deus abençoe.